Salve, meus amigos e amigas caiporas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 20 de agosto. Tivemos 15 palpites com 14 greens e apenas um red, tá? Foram 94% de taxa de acertos para este dia. Olha só que maravilhoso, quem pegou, lucrou, beleza, galera? E para o dia 21 eu trago o resultado parcial dos nossos palpites. Tivemos 21 palpites com 8 greens até o momento e apenas um red, tá? Temos 12 jogos que ainda irão acontecer e estão acontecendo até o momento da gravação deste vídeo. Então acompanhem e depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais no Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? E vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um comentário, beleza, galera? Isso é muito importante pra gente, fechou? E vamos lá para os nossos palpites do dia 22 de agosto. Temos Liga da Conferência e também Liga da Europa e alguns jogos importantes, beleza? Então vamos lá. Bora pra intro! Salve, galera, vamos iniciar aqui com a Copa da China, o jogo às 8h35 da manhã. Eu trago Xangai Shenhua contra o Beijing Guoan. Trago essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Shenhua tem 56% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Beijing Guoan tem 56%. No histórico, 8 vitórias do Shenhua, 6 empates e 17 do Beijing Guoan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Shenhua vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Importante, temos ambas marcam em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida ainda é na Copa da China. Eu trago o Xangai Port contra o Tianjin Jinmen Tiger. Trago essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Port tem 77% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Tianjin tem 61%. No histórico, 16 vitórias do Port, 6 empates e 2 do Tianjin. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Xangai Port vem a 10 jogos marcando gols e o Tianjin vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Port em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Port vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida na Stars League do Qatar, eu trago o Aldo Reio versus Salal. Traga essa partida com vitória seca para casa. O do Reio tem 72% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Salal, ele tem 56% também. Verificando no histórico, são 19 vitórias do Reio, 6 empates e 6 Salal. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o do Reio vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto Salal vem marcando gols a 9 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Reio em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o do Reio venceu 4 das suas últimas 6 partidas e Salal venceu 3 das suas últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Legia Varsóvia versus o Drita. Traga essa partida na fase de qualificação da Liga da Conferência da Europa com vitória seca para casa. O Legia tem 75% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Drita tem 67%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do Legia. Em séries, o Legia vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos, o Legia venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Drita ele venceu 3 das últimas 6 também. Mas para essa partida, eu acredito que o Legia vencerá devido ao fator casa, beleza? Próxima partida, o Panevezes contra o Daniel Sands. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Panevezes.
ele tem 28% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Nil Santos tem 56%. Em séries, o Paneveses ele não vence as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos. O Denil Santos ele venceu 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Paneveses não vence as 6 partidas. Para essa partida, vitória e empate para fora, fechou? Próxima partida, Liga da Conferência da Europa, Copenhagen contra o Kilmarnock. Traga essa partida com vitória seca para casa. Copenhagen tem 72% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Kilmarnock tem 44%. Em séries, Copenhagen vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos, o Copenhagen venceu 3 das últimas 6 partidas e o Kilmarnock venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Vitória Pilsen versus o Hertz. Traga essa partida na Liga da Europa com over do 1,5 gols. O Pilsen tem 66% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Hertz tem 28%. Em séries, o Pilsen vem vencendo a 4 partidas e o Hertz não vence as 5 partidas, perdeu 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Molde contra o Elfsborg na Liga da Europa. Trago o over do 1,5 gols também para essa partida. O Molde tem 62% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Elfsborg tem 78% no histórico, 2 vitórias do Molde e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Molde vem sem empates a 5 jogos e o Elfsborg vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols nas duas partidas, com ambas marcam nas duas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas e também temos ambas marcam na maioria delas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Haken contra o Heidenheim. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over do 1,5 gols. O Heidenheim jogando fora de casa tem 42% de probabilidade de vitória. Ele tem 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Haken tem 78%. Em séries, o Haken vem marcando gols a 10 jogos e o Heidenheim vem vencendo, como eu disse, ele tem 100%. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brain contra o Astana. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Brain tem 69% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Astana tem 61%. Em séries, o Brain vem a 5 jogos marcando gols e o Astana vem vencendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Al Sadd versus o Al Arabi Doha. Traga essa partida no Qatar Stars League com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Sadd tem 63% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Arabi Doha tem 33%. No histórico, 20 vitórias do Sadd, 5 empates e 7 do Arabi Doha. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Arabi Doha não vence as 5 partidas e nos últimos encontros ocorre gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Nos últimos jogos nos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o PAOK versus o Shamrock Rovers. Traga essa partida na Liga da Europa com vitória seca para casa. O PAOK tem 81% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Shamrock tem 44%. No histórico, 2 vitórias do PAOK e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o PAOK vem marcando gols a 8 jogos e o Shamrock vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o PAOK venceu as 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o PAOK venceu 3 das últimas 6 partidas e o Shamrock venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Liga Profissional da Arábia Saudita, o Al Nassr contra o Al Raid. Traga essa partida com over 2,5 gols. O Nassr tem 77% de probabilidade de vitória, 33% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Raid tem 44% no histórico, 22 vitórias do Nassr, 3 empates e 2 do Raid. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nassr vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles.
Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Nasser, over 2,5 gols na única partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas do Al Nassr. O Al-Haid, ele tem over 2,5 gols em apenas uma partida. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Vikingur Reykjavik versus o Santa Coloma. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com over 2,5 gols. O Vikingur tem 72% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Santa Coloma tem 33%. Em séries, o Vikingur vem a 7 jogos marcando gols e o Santa Coloma vem perdendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida é o Fiorentina contra o Puskás Academia. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com vitória seca para casa. A Fiorentina tem 73% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Puskás tem 89%. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols há 8 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de vitória da Fiorentina em 2 das suas últimas 6 partidas e o Puskás ele venceu 5 das suas últimas 6. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa devido a Fiorentina ser uma equipe muito mais forte do que o Puskás, beleza? Próxima partida, o Ludogorets contra o Petrocub Rincest. Traga essa partida na Liga da Europa com over 2,5 gols. O Ludogorets tem 72% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Petrocub tem 61%. Em séries, o Ludogorets vence empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols, principalmente nas partidas do Ludogorets. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Tel Aviv contra o Bakatopola na Liga da Europa. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Maccabi tem 56% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Bakatopola tem 61%. Em séries, o Tel Aviv vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Tel Aviv ele venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas. Enquanto o Bakatopola fora de casa venceu apenas 2 partidas. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Lugano contra o Besiktas. Traga essa partida na Liga da Europa com over 2,5 gols. O Besiktas jogando fora de casa tem 45% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Lugano tem 61%. No histórico é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Lugano vem a 10 jogos marcando gols e o Besiktas vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros, over 2,5 gols nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Jagiellonia contra o Ajax. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de over 2,5 gols. O Ajax tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Jagiellonia tem 56%. Em séries, o Jagiellonia vem a 3 partidas perdendo e o Ajax vem marcando gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Notts County versus o Grimsby Town. Traga essa partida na Liga 2 da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. O Notts tem 50% de probabilidade de vitória jogando em casa, 33% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Grimsby tem 61%. No histórico, 9 vitórias do Notts County, 8 empates e 14 do Grimsby. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Notts vem sem vitórias a 5 jogos e o Grimsby vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, com grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Próxima partida na Liga da Europa, o Ferencváros contra o Borac Banja de Luka. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Ferenc tem 71% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Borac tem 67%. Em séries, o Borac Banja ele vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Ferenc ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Borac Banja ele venceu apenas uma fora de casa, inclusive foi nos pênaltis. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Chelsea contra o Servette. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Chelsea tem 82% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos.
o Servette tem 50. Em séries, temos o Servette sofrendo gols jogando em casa 9 jogos. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over, gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Braga contra o Rapid Viena. Traga essa partida na Liga da Europa com over 1,5 gols. O Braga tem 59% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Rapid Viena tem 89%. Em séries, o Rapid vem a 10 jogos marcando gols e o Braga não perde as 5 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Barraca Central contra o Gimnasia e Esgrima de La Plata. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols na Copa da Argentina. O Gimnasia tem 49% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Barracas tem 33%. No histórico são 3 vitórias do Gimnasia, um empate e uma vitória do Barracas. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Barracas vem empatando a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas 5 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida que o Gimnasia perdeu de 4-1 para o Estudiantes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Copa Sul-Americana, o Belgrano contra o Atlético Paranaense. Traga essa partida com um mercado de handicap de +2 para fora. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada entre as duas equipes. O Atlético Paraná tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Belgrano tem 50%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-1 do Atlético e verificando em séries, o Atlético vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético Paranaense ele não perde com 2 ou mais gols de diferença desde o jogo contra o Grêmio, tá? E verificando o Belgrano, ele não vence há mais de 10 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, um handicap de +2 para fora, beleza? Próxima partida na Libertadores, eu trago São Paulo contra o Nacional de Montevidéu. Trago essa partida com empate anula para casa. São Paulo tem 58% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nacional tem 83%. No histórico, uma vitória do São Paulo e 2 empates. A média de gols é de abaixo de 1 gol. E em séries, o Nacional vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros o São Paulo venceu uma das últimas 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo em casa ele vem vencendo a maioria das partidas. Venceu 3 das últimas 6. Verificando os últimos jogos do Nacional, ele fora de casa, ele não vence a uma partida, tá? Ele venceu 4 das suas últimas partidas. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória do São Paulo e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, o Avaí contra o Paysandu. Traga essa partida com o under 3,5 gols. O Avaí tem 46% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Paysandu tem 44%. No histórico, 4 vitórias do Avaí, um empate e 2 do Paysandu. A média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, o Paysandu vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sport de Recife contra o Curitiba na Série B do Brasileirão. Trago vitória e empate para casa nessa partida. O Sport tem 50% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Curitiba tem 39% no histórico, 11 vitórias do Sport, 6 empates e 6 do Curitiba. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Recife ele vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória em parte do Sport em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Sport venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas e o Curitiba venceu apenas uma partida fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. Traga essa partida com o under 3,5 gols. O Cruzeiro tem 48% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Boca tem 72% no histórico, 4 vitórias do Boca e um empate. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Boca Juniors vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Cruzeiro, nas duas partidas disputadas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bolívar de La Paz contra o Flamengo. Traga essa partida na Libertadores com o mercado de over 1,5 gols. O Bolívar tem 52% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Flamengo tem 61. No histórico, 2 vitórias para cada lado e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bolívar não perde a 5 partidas e o Flamengo vem marcando gols a 10 jogos jogando em casa. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Bolívar, também temos over 1,5 gols na única partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo. E vamos para o nosso bilhete caipora! Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora com 5 opções. Separei o Copenhagen para vencer a partida contra o Kilmarnock, over 2,5 gols para o Notts contra o Gismental e separei over meio gol no primeiro tempo para o Chelsea contra o Servette. Vitória e empate para casa em Sport Recife contra o Curitiba e um under 3,5 gols para o Cruzeiro contra o Boca Juniors. Uma odd total de 2,56 para vocês. Beleza, galera? Se você gostou dos nossos palpites, se inscreve aí no canal e também comente. Não se esqueça de deixar o like, fechou? Até o próximo vídeo. Valeu!